Olá pessoal, nesse breve vídeo aqui eu vou discutir um pouco o funcionamento do circuito da tarefa 3 da nossa aula sobre projeto hierárquico, porque eu percebi que muita gente está tendo dificuldade de entender o funcionamento desse circuito. Eu não vou discutir como projetar esse circuito, eu vou discutir sim o resultado esperado do funcionamento correto desse circuito, tá certo? Então, temos aí na tela o enunciado do exercício que diz para as combinações de C quais operações que eu desejo aí, ou que o meu circuito deve realizar. E também aí na tela está descrito o port mapping utilizado, ou mapeamento de portas. Então, nesse port mapping aí, eu estou colocando nas chaves 7 até 4 o operador A, o operando A, nas chaves 3 até 0 operando B, nas chaves 17 até 16, a seleção de operação, ou seja, os valores de C. E, finalmente, a saída do circuito é apresentada nos LEDs 3 até 0, tá? Com o overflow apresentado no LED R5. Beleza? Então, já fiz a compilação desse circuito nessa forma e vamos observar o funcionamento dele. Uma coisa que tem que ficar bem claro aqui é que para esse circuito funcionar de acordo com a especificação, a gente tem que encarar os seus operandos aí como números em complemento de 2, usando a representação de complemento de 2, obviamente, porque a gente está trabalhando com subtração, por exemplo, e faz todo sentido trabalhar com números com sinal, e também o overflow foi projetado para detectar overflow no contexto de números representados em complemento de 2. Tá, então, beleza. Então, dito isso, eu vou começar aqui avaliando a soma, né? Eu estou com as chaves 17 e 16 em 0 e 0, que significa que meu circuito está no modo de soma. E eu colocando aqui nas chaves 8 e 5 o valor 2, por exemplo, 0010. Opa, desculpa, nas chaves 7 até 4, operando A, nas 3 até 0, operando B. Então, eu vou ter aqui, ó, nas 7 até 4, colocando o valor 2, 0010, eu vou estar fazendo aqui 2 mais 0 e tenho 2 na saída naturalmente. Agora, somando esse 2 com 1, ó, 0001, significa 1 em complemento de 2, eu tenho como resultado 3. Então, a soma de 2 com 3 me dá, de 2 com 1 me dá 3 na saída. Beleza, agora eu vou somar, por exemplo, 4 com 1, tá aqui, 4, 0100, com 1, que é 0001, e eu tenho 5 lá na saída, beleza? Vou mudar aqui para 4, 4 mais 3, tenho 7 na saída, 0111, e por exemplo aqui, 5 mais 3, e aqui eu já começo a ter algumas coisas diferentes acontecendo. Se eu olhar aqui, eu tenho uma indicação de overflow. E por que eu tenho uma indicação de overflow? Bom, se eu tenho números em complemento de 2 com 4 bits, significa que eu vou ter um bit para o sinal e os demais bits para a grandeza. Claro, não é tão simples assim, não é sinal e grandeza, né? O complemento de 2, mas a rigor eu vou ter o bit mais significativo representando o sinal do número. Tá? Então, nesse contexto, a faixa de valores que eu vou conseguir representar com 4 bits, considerando a representação em complemento de 2, vai ser, né, a faixa de valores de menos 8 até mais 7. Certo? Então, por mais que eu tenha um resultado aqui na saída que pareça o 8, né, porque é 1000, em binário puro isso aqui é 8, na verdade, se eu encarar isso aqui como complemento de 2, isso aqui vai ser o menos 8, que é aquela história do complemento de 2. Sei que o bit mais significativo é o sinal, então é menos, e a grandeza faz o complemento de 2 aqui do número, que preserva até o primeiro 1 e inverte o 0, né? Aquela manha para fazer o complemento de 2. Então dá 8. Né? O complemento de 2 disso aqui dá isso aqui exatamente, e dá 8. Então eu tenho menos 8 como esse valor de saída. Ora, se eu estou somando, né, 00 aqui, seleção de operação, somando 5 com 3, estou tendo menos 8, naturalmente aconteceu um overflow. Tá? E também porque eu sei que na faixa de representação que eu tenho aqui para os 4 bits, de menos 8 até mais 7, eu não consigo representar o resultado
normal dessa operação, o correto dessa operação, que seria 5 mais 3 igual a mais 8, tá certo? Então, beleza, indicou o overflow bonitinho. Se eu fizer outras somas aqui, que resultem em valores maiores do que 7, eu vou ter esse problema também e vou ter indicação de overflow. Por exemplo, 7 mais 3, eu tenho aqui como resultado menos, deixa eu ver aqui, em complemento de 2, preserva até o primeiro 1, inverte o resto, 1, 0, fica menos 5, tá certo? Então, o resultado correto dessa soma seria 7 mais 3 igual a 10, mas como eu não consigo representar o 10, estou tendo como resultado um número negativo, mas meu circuito indica que ocorreu um overflow. Perfeito? Então tá observado o overflow aí no contexto da soma. Bom, 0, 0 soma, 0, 1 aqui na seleção de operação, os valores de C aqui. 0, 1 eu tenho incremento de A mais 1, tá? Então, como o meu A aqui, que está entre 7 e 4, é igual a 0, o incremento dele é 1. Se eu mudar aqui para, por exemplo, 3, o incremento de 3 me dá mais 4, bonitinho. Aí, se eu mudar para 5 aqui, por exemplo, né? 1, 0, 1, 5, né? Mais 5, né? Eu tenho incremento, me dá mais 6, beleza. Agora, se eu colocar em 7, naturalmente, meu incremento tá dando, meu incremento de A aqui está dando menos 8 e resultado incorreto. E eu tenho a indicação de overflow aqui. Beleza? Então tá aqui o incremento funcionando direitinho e funciona também para números negativos, naturalmente. Eu vou colocar aqui o menos 1 em complemento de 2, tá? Menos 1. Então, como é que eu sei que é menos 1? Ó, o sinal é negativo, bit mais significativo igual a 1, e a grandeza do número eu vou descobrir fazendo o complemento de 2 disso aqui. Complemento de 2, preserva até o primeiro 1, inverte o resto, ou inverte todos e soma 1. Das duas formas eu vou chegar em 0001, que me dá a grandeza 1 para o sinal negativo menos. Então, menos 1. Beleza? Então, incremento de menos 1, ou seja, menos 1 mais 1, está me dando 0. Menos 2 aqui, né? Esse aqui é menos 2, menos, daí preserva até o primeiro 1, inverte o resto, exatamente. Menos 2, o incremento de menos 2, está me dando menos 1. Né? Se eu preservar até o primeiro 1 aqui, inverter os demais, eu vou ter 1 como grandeza e o sinal é 1 aqui, tá certo? Beleza? Então, funciona o incremento também para números negativos. Agora vamos para o decremento, ou seja, C igual a 1, 0, resulta em A menos 1, e eu já tenho aqui o menos 1 aparecendo, porque em A aqui, ó, SW7 até SW4, eu tenho o valor 0. 0 menos 1 me dá menos 1 aqui, funcionando à perfeição o decremento aqui também, tá certo? Se eu colocar aqui menos 8, né? Isso aqui é o menos 8 em complemento de 2, 1, 0, 0, 0, com 4 bits, complemento de 2 com 4 bits, tá certo? E fizer o decremento desse menos 8, eu vou ter overflow naturalmente, porque eu não consigo representar menos 9, 4 bits em complemento de 2. Então tá aqui. O overflow indicado corretamente também na situação de decremento de A. Finalmente, vamos observar a subtração. Então eu tenho A menos B agora acontecendo, coloquei 0001 em A, ou seja, mais 1, 0000 em B, ou seja, 0, tenho 1 menos 0 igual a 1, naturalmente. Agora eu vou colocar 2 positivo aqui em B, então eu tenho 1 menos 2, tem que me dar menos 1, que é exatamente isso que eu tenho aqui com esses 4 bits, né? Menos 1 em complemento de 2. Se eu colocar, por exemplo, sei lá, 1 menos 7, vamos colocar aqui, 1 menos 7, aí eu tenho que ter menos 6, né? Naturalmente, como resultado. Se eu olhar para esse número, para esses bits aqui e interpretá-los, bom, eu sei que o número é negativo, e a grandeza é, preserva até o primeiro 1, inverte o resto, eu vou ter 1 aqui, 0 lá, e a grandeza vai ser 0, 1, 1, 0, que é o 6. Então, isso aqui é o menos 6. Perfeito? Beleza, posso colocar números negativos aqui também, no B, assim como no A. Então, eu tenho 1 menos 1, menos menos 1, né? Eu estou fazendo subtração, então aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho menos 1, portanto, eu estou fazendo 1 menos menos 1, e o resultado é 2, né? Mais 2 aqui, perfeitamente.
Maravilha, pessoal? Vídeo curto aí, espero que ele esclareça um pouco o funcionamento desse circuito da tarefa 3. Valeu!